Vamos lá então, vamos lá? Vamos lá. Bom, boa tarde não lá. Sou o Ângelo, eu sou talvez o mais radical aqui da turma, mais de direita. Sou formado em administração e pós-graduado em marketing. E hoje eu vim defender aqui o capitalismo aqui da vocês camaradas agora. É o Marcos do seu lado. Bom, meu nome é Leon, sou professor de História e Geografia e não vim defender ninguém não, vim defender o coletivo. E vamos debater aí as ideias aí atuais do sistema, inclusive a votação de amanhã, as eleições. Olá, tudo bem? Meu nome é William. Também não vim defender ninguém, na verdade eu gosto de teologia. E estamos aí para discutir e debater esse assunto interessante que é política e religião. Sou Roger, estudante de serviço social, também gosto de teologia e também das ciências sociais, ciências humanas como um todo, e bom estar aqui hoje com os amigos para conversarmos e discutirmos esses temas como já foi citado, e é isso aí. Eu sou o Renan, sou formado em Geografia, pós-graduado em Educação Ambiental. Eu não vim para tomar nenhum partido, eu vim na verdade para debater, né, sobre o assunto aqui colocado, né, que vai surgir vários na verdade, e está discutindo e quem sabe achando soluções, que é muito difícil achar soluções para o mundo que a gente vive. É isso aí. Meu nome é Márcio, na verdade eu não sou formado em nada, né, tenho apenas ensino médio, e vim aqui hoje só para aprender com os meus amigos aqui, né, e se possível colocar algumas ideias à disposição para a gente poder estar conversando sobre isso. E como o Leão falou que de votação, hoje é o dia 6, né? Dia 6 de outubro, e amanhã é a votação que nós vamos sair aí às ruas, às urnas, para poder votar para prefeito e vereador. Então é isso aí. Hoje eu vim aqui mais para aprender. Meu nome é Francisco Lemos, sou presidente do INSODES, Instituto de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Humano, sou humanitarista e quero participando desse evento, para dirigirmos a trabalhos sociais. Vamos lá começar então. Pode, podia jogar Primeiro, quando alguns falaram assim que não veio defender nada, eu acho que o contexto de individualização que a gente vive hoje, cada um veio defender a sua própria ideia. Sim. Então, o fato de não veio defender nada, eu acho que meio, a gente veio defender alguma coisa, né? Pelo que acredito, pelo que representa. É lógico que eu também, embora trabalhar com marketing, eu também sou cristão, tenho uma visão também cristianizada, não cristocêntrica, mas cristianizada, até porque eu acho que a gente vive hoje uma teologia neoliberal também. Então, assim, a gente vive uma individualização, o grupo está perdendo força, a comunidade é você sozinho, você sobrevive sozinho, você faz os seus destinos, você faz o seu futuro. E até mesmo na igreja vive essa questão também, é você e Deus e você se resolve. Então, assim, a gente está aqui por uma causa, mas muitas vezes é uma causa que nós acreditamos e nem todo mundo, a gente vai compartilhar talvez isso, né, essa ideia, algumas ideias que a gente sente, que a gente tem, mas eu acho que talvez o grande desafio nosso, como o Renan falou, é verificar a possibilidade de mudança de alguma coisa. Que a gente fala, às vezes a gente fala muito, mas a gente não consegue agir para mudar, né? Então, assim, a gente teorizar muito, mas talvez o grande desafio nosso seria o quê? Sair daqui ou projetar alguma coisa para que pudesse haver uma relação de mudança na vida da gente e na vida das pessoas também. Nós partimos aí do princípio, assistimos um vídeo, um documentário com o título Da Escravidão Moderna, e esse vídeo ele vai tratar a respeito da alienação que nós, como pessoas, e já deixando de ser até humanos, e nos tornamos mercadorias. Tudo hoje está relacionado ao valor, à mercadoria, ao dinheiro, ao capital, e dentro disso a gente, para fomentar ideias, né, assistimos esse vídeo e que mostra os sistemas econômicos, mostra aí modos de governo, fala de democracia, de muitas outras coisas, que a gente pode começar a conversar a partir disso. Quem pode
Sabe? Olha, eu queria já partir um pouco, já que você abriu para alguém falar então. Como a gente assistiu o vídeo, assistimos o vídeo Servidão Moderna, ele parte de um princípio um pouco agressivo que teoricamente somos 100% manipulados, né? E que eu acho que, pelo menos na minha opinião, isso é uma meia verdade, assim, não concordo com isso. Porque, por exemplo, as pessoas, normalmente se diz aí, qual que é o maior produto da TV brasileira, né? A novela. E aí vem aquela pergunta, né? Todo mundo sabe que a novela cria ideologias, que cria cultura, modo de ser, modo de se vestir. E será que todas as pessoas que assistem a novela não sabem que aquilo, de certa forma, está manipulando seu modo de pensar? E será que todo mundo ali não sabe que é assim e iria assistir a novela por opção? Então, eu acho que não dá para falar que é a coisa 100% manipulada. Porque se fosse também, não estaria havendo esse momento, essa conversa, né? Então, eu acho que não é exatamente assim. Muita gente sabe como funciona o sistema e gosta também de como isso funciona e faz isso girar. Eu acho que também a maioria não entende, não sabe como é que é por falta de educação e por falta por classes sociais, e aí a gente pode discutir várias coisas, mas o ser humano ele é ambíguo, ele é contraditório, né? A palavra ser humano já se diz aí algo tem fluidez, então a gente achar que a partir do princípio do documentário e achar que a coisa é exatamente um concreto que está tudo pronta, você não se liberta. Aliás, você reforça a ideologia da classe dominante. Tem que ter um certo cuidado com isso. A verdade, ela revolta, né? Para ela se te libertar, você tem que ir além da verdade, né? Se você pode procurar a verdade e ficar repetindo ela, é outra ideologia que vai dar na mesma coisa, né? Então tem que sempre buscar algo através das paredes, ou através das ideias. Mas existe algo aí, Leão, que eu acho que é dominante, que é a questão econômica, né? Quando a gente fala de alienação, que as pessoas estão alienadas e tal, é claro que você pode ter uma visão mais micro, mas na questão macro, olhando para um todo, na sociedade que a gente convive, nesse modo de sistema capitalista, né? Não existem muitos meios alternativos para você viver dentro desse sistema, se você participa dentro desse sistema como cidadão. Como é que você vê isso? Então, economicamente, né, já que você partiu do macro, aí, numa visão do macro, eu acho que economicamente, por mais que eu pense diferente, né, que pensamos diferentes, a gente está atrelado aí ao sistema, né? Por exemplo, é o professor, né? Tipo, eu tenho, sei lá, 42 aulas por semana, sai de uma sala vai para outra, sai de uma escola vai para outra, um assunto que era para ser igual já é diferente, né? Você chega no momento que você não está pensando, você não está refletindo, você está apenas reproduzindo ideias do livro didático, né? Quer dizer, todo dia me pergunto, toda semana me pergunto, né? Onde estou dentro disso, né? Dentro dessa cadeia, mas assim, tem como se ter pelo menos culturalmente, fugir desse sistema. Economicamente, aí por isso que eu falei no começo, né? Não é que eu não defendo nada, né? Que pareceu que eu discordei aqui do Ângelo, é que eu entendo que assim, o mais importante não é exatamente ficar pregando doutrinas políticas, né? Esquerda, direita ou centro, mas acho que partir do coletivo, aquilo que seria bom para o coletivo, mas para se pensar para o coletivo, que eu tenho como ideia para ser do coletivo, precisa todo mundo ter a consciência, né? E a consciência da dominação, da alienação, e superar isso. Aí é uma etapa muito forte, né? E superar o grande poder, né? Que é o poder do capital. Esse é primeiro a economia, depois a cultura, né? O poder do capital, o poder da economia é muito forte, né? Aí é uma pergunta que não tem resposta, Roger. Tá? Eu só posso até aqui, senão que eu mas como pensar no coletivo se o contexto aí de vida a gente se individualiza cada vez mais? E como pensar no coletivo como sociedade? Tipo assim, a gente estava conversando com o Roger, o Billy e eu recentemente, que a gente teve uma infância com deficiências por parte de estudo, por parte de algumas coisas. E a gente vai crescendo e vai correndo atrás dessas deficiências. Você vai procurando estudar, você vai procurando se atualizar. E com o pouco recurso que você tem, todo o seu tempo e toda a sua economia, você volta para você e para a sua família.
né? E você está indo atrás, você acorda cedo, você dorme tarde, você faz o seu trabalho dentro do contexto ideológico que você propõe. Mas assim, eu estou vendo o meu lado. E aí eu acredito assim que hoje a gente está cada vez mais individualizado. E aí eu volto e pergunto para vocês, para quem quiser responder, como pensar na questão de sociedade, de conjunto, se na minha participação de amanhã eu vou votar em branco ou nulo. E aí tipo, você vai dizer o seguinte, pô, para mim não serve, mas no contexto geral, no contexto da sociedade, como é que fica? Só voltando à questão do filme, assim, né? Vocês partiram da parte econômica, então, que eu tive um professor meu, e isso me marcou muito essa frase que ele disse, que é o seguinte: nós vivemos para trabalhar. Por quê? Eu saio de manhã, eu almoço, eu volto para casa, durmo, tenho meu final de semana, muitas vezes não tenho que estar trabalhando. Mas o que acontece nesse inteiro? Então eu durmo, por que eu durmo? Para descansar, para poder trabalhar no outro dia. Por que eu me alimento, eu almoço? Para poder ter força para poder trabalhar. Por que eu janto? Eu janto, que é para eu poder dormir bem alimentado para ter força no outro dia. Por que eu tenho final de semana de lazer ou de descanso? Muitas vezes não tenho, que eu tenho que fazer hora extra. Que é para poder voltar reanimado para o trabalho. Então nós vivemos hoje numa sociedade que ela se baseia muito nessa questão do trabalho. Esquece muito dessa questão do lado humano. Que nos torna, por exemplo, quando ele falou que dá 42 aulas, já passei por isso, já cheguei a dar até 50 aulas, uma forma mecanicista das coisas. Você está fazendo as coisas muitas vezes, está vivendo, mas você não percebe o que está acontecendo. Tá? Você vira uma espécie de zumbi. Infelizmente isso por causa desse modelo de sociedade que a gente tem. Esse modelo de sociedade que é a sociedade do quê? Do consumo, que trabalha e batalha pela questão do dinheiro. Né? Essa é uma das questões que o filme ele falou muito. Né? E essa é uma das questões que a gente trabalha em prol de tentar mudar. Por que eu tenho que trabalhar 9, 10 horas numa empresa? Eu não posso trabalhar 6. Ela não lucra em cima de mim 6 horas? Né? Eu não posso ter... eu tenho que trabalhar mais da metade do meu dia, que é o período do dia, né? O período mais proveitoso, e à noite eu tenho que descansar, só posso ir para casa para descansar, não posso ter momento de lazer. Por que isso? Quem pôs essa lei? Onde foi criado isso? Por que eu nasci nesse modelo de sociedade? Então, René, Como é que eu faço para mudar isso? Né? Então o vídeo que a gente assistiu, né, só falando da questão do vídeo, eu acho que tem essa ideia da gente tentar libertar isso. A gente criar essa consciência para tentar mudar. Não que eu não quero trabalhar, mas por que eu tenho que trabalhar tanto assim? Por que tem que ser assim? essa é a grande pergunta, né? A gente vive nessa roda de hamster. A roda não para de rodar, sempre girando. E a grande pergunta é: como individualmente, que o Leão até falou que não tem resposta, mas como individualmente, como indivíduo, eu saio disso, porque se eu olhar para um todo, eu como indivíduo, eu não vou conseguir sair disso. A gente tem que pensar sempre no coletivo. Eu só consigo resolver meus problemas se eu pedir ajuda. Isso que a gente está fazendo aqui. Ó. Se existissem mais coisas desse tipo aqui, eu te garanto que não estaria da forma que está. Esse é um primeiro passo. Só que nós somos o quê? 7? Que foi o que ele falou, né? O mundo tem 6 bilhões e 400 milhões de pessoas. Quantas fazem isso? Eu acho que a fala do Renan tem muito a ver com o estilo democrático, entre aspas, que a gente vive, em que dignifica o trabalho. Então fala assim, ó, o trabalho é dignificante para um homem. Ah, você tem que casar com um homem que seja trabalhador. Só que assim, tem alguns conceitos até tem nesse livro aqui, Mostra o livro lá, pessoal. é Para Além do Espírito do Império, de 3 autores, Nestor Migues, George Higger e John Mossuli. Ele fala de crematocracia. Sai do demos e vai falar que o nosso momento democrático imperialista, que eles trabalham essa ideia, que é a crematocracia, que é o governo onde a riqueza constitui o exercício e a legitimação do poder. Então assim, não é porque eu trabalho muito, porque o trabalho me dignifica, porque eu preciso de dinheiro. Então assim, o que move o Deus mercado? É um braço chamado dinheiro. Então a gente vive, até o final do filme que a gente acabou de assistir, que vocês assistiram também, fala de que Nietzsche fala que o dinheiro está como um Deus. E Jesus disse muito mais antes lá que o dinheiro era mamon, era um Deus. Então assim, a gente vive sempre pensando, eu acho que talvez o nosso desafio seja hoje, a gente se exclui do coletivo e diz o seguinte: cada um por si, Deus por todos, cuida do seu, eu cuido do meu, eu vou trabalhar 40, 50 horas, 60 horas, como for, para dar o melhor que eu puder para minha família e para minha vida, mesmo que eu me desgaste por isso,
porque eu estou trabalhando. Na verdade, não é só um trabalho, eu estou buscando dinheiro para eu ascender socialmente, para eu poder, de uma certa forma, olhar, ou de repente nem mais doer no meu coração quando eu ver alguém deitado lá. Ou então falar assim, ó, toma uma ajuda aí para você. Agora o que acontece? A grande questão o meu dilema, não o meu dilema, mas meu conflito existencial é a pergunta: até que ponto eu me dedico à minha família, me dedico à minha formação, me dedico à minha vida e não tenho feito nada pela sociedade, pelo meu bairro ou por outras pessoas? Mas não, eu estou buscando o que o mundo está colocando, o que o mundo não, o que é esse mecanismo pseudo-democrático está dizendo, ó, você consegue o seu bem, você vai atrás do seu ideal, e aí que está. Eu até transfiro a questão de ideal. Quando a gente está apaixonado por alguém, a gente só consegue enxergar a pessoa. Mesmo que nossos pais digam, olha, filho, não é uma boa pessoa, você quer aquela pessoa. E eu transfiro esse paixão para um ideal. Às vezes nós estamos tão focados num ideal, na minha cosmovisão, na minha visão de mundo, que talvez é o que a gente esteja discutindo hoje, que talvez a nossa visão esteja embotada. Tem até um autor que eu lembro qual que a gente vê o mundo através de uma janela e é embaçado por causa do nosso bafo ali da janela. Então assim, a minha luta, não vou falar aqui de vocês, a minha luta é tentar me enxergar dentro desse mundo, o meu papel diante das pessoas, porque eu sei que pra mim eu quero sobreviver sozinho. E o mundo vai dizer o seguinte, se vira que é isso aí, você é um vencedor, você é um cara de destaque. Só que a Bíblia, eu isso pensando no contexto cristão, até porque eu sou cristão, vai me dizer o seguinte, não, cara, não é assim. Tira o seu e dá pro outro. Ajuda o outro. Só que fala, esse cara não está fazendo nada que ganhar para ele. Então a concepção do próprio Jesus, antigamente, era o quê? Era um momento difícil, de economia muito difícil, de escravidão, um problema talvez, não digo semelhante ao nosso, mas que traga algumas referências. E ele fala o seguinte, não, dá o seu pão. Dá a sua túnica para ele. Se o cara fala dele meia-noite na sua casa, abre e atende ele. Então talvez o que a gente vê hoje, no contexto de teologia neoliberal, é que assim, muito indivíduo. É você e Deus também. É você e Deus, seu relacionamento. Acabou. Então assim, a gente trouxe de tudo isso para dentro da igreja, para uma teologia, e a gente vive uma ideia de que, qual é o meu papel na sociedade? Eu não sei, é trabalho. E esse trabalho, para eu me sentir melhor, eu digo que é trabalho, mas eu estou para buscar dinheiro, quero dinheiro para sobreviver e realmente não vivo, não tenho lazer. Às vezes eu tenho lazer, eu fico meio preocupado, poxa, devia estar trabalhando. E aquele lazer mecanicista, igual a gente viu no filme, que o cara tá andando rápido no shopping porque não sabe, se ele parar assim, ele não... Foi o que eu falei, né? Não sabe andar mais devagar, não sabe viver de uma forma tá mais... condicionado. Mais comedida. Ele tá muito condicionado naquela vida rápida. Nessa vida que tudo tem que ser feito para ontem, porque ele esquece como é que é viver realmente. E o senhor, São Francisco, o senhor é uma pessoa mais velha que viveu mais coisas que a gente aí, que tem outro ponto de vista, tem um trabalho, entre aspas, aí, solidário e até um pouco messiânico, né? O senhor tem a dizer para a gente? Da forma que eu ouço, muitas vezes me causa surpresas. Porque cabeças pensantes. E o que eu vejo, por exemplo, o que eu resumo relacionado à fala de cada um, é as pessoas serem refém de uma situação. E diferenciada. Cada um é refém de uma situação referenciada. Como o Ângelo estava falando em relação... e o relacionado também ao trabalho. Então, hoje, tudo está se movido em interesse ao dinheiro. É dentro das igrejas, é dentro de todas as organizações, é dentro da política. Então, choca muito o pensamento da gente que busca algo em busca de uma verdade. E essa verdade, ela se confronta com certas situações de pensamento, a qual deixa a gente omisso a algumas situações. A gente acaba se omitindo por conta do que? O que está relacionado, por exemplo, a uma verdade, a qual muitas pessoas colocam o dinheiro como uma ação. Nós estávamos vendo nesse filme, eu estava até notando
as pessoas que se relacionam, por exemplo, de uma maneira com a verdade, e quando ela se entra numa questão, né, materialista, um mundo duvidoso, cheio de inverdades, e traz confusão ao ser humano. E as pessoas, por exemplo, estão tratando o ser humano com discriminação. Eu trato bem aquele que tem, eu trato mal aquele que não tem. Agora, se fizesse uma diferenciação, as pessoas trabalhassem, aquele que tem mostrasse que não tinha, talvez ele olharia e veria a situação a qual ele passa, que não seria tão reprimido dentro de uma sociedade. Por quê? Porque nós vemos aí a mídia, nós vemos aí o jornalismo, nós vemos aí tudo se relacionando e crescendo no meio de misérias, buscando a fraqueza do ser humano e não fortalecendo as ideias. Igual como foi falado aqui, se houvesse pessoas igual nós que estamos aqui nessa tarde, fortalecendo a ideia de uns aos outros, independente de religião, independente de cor, independente de raça, e buscando fortalecer a ideia do ser humano, esse mundo seria diferente. Essa é a minha colocação. É interessante, achei bacana tudo que foi dito aqui. A Bíblia tem um texto que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu achei interessante que o Renan falou que nós vivemos um trabalho mecanizado, um lazer mecanizado, tudo em volta do trabalho em si. E eu fiquei pensando em relação a isso, por exemplo, será que muitas vezes eu não tenho a opinião de dizer assim, não, eu não vou trabalhar além das minhas horas, eu vou ser uma pessoa mais equilibrada e vou transformar essa relação da minha vida com o meu trabalho, com o dinheiro, de forma diferente, então, da mesma forma que o capitalismo, que a sociedade atual tem vivido. É uma questão interessante, porque às vezes a gente vive dessa forma por conta dessa onda que está levando todo mundo e eu estou no meio. Sem perceber, entendeu? Eu estou no meio, não tem jeito. Então assim, eu vou viver dessa forma. Peraí, mas eu não quero viver dessa forma. Eu não quero viver, beleza, então eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Agora sim, isso tem um preço, certo? Talvez é o que a gente está pensando aqui, refletindo aqui. Na verdade a gente vai lutar contra uma maré muito grande. Isso daqui vai ter um preço, né? Um preço árduo. E volto à fala do Leon, que ele disse que a gente, para ter uma libertação, precisa ir além da verdade. Talvez essa além da verdade seja a prática da verdade, e que também vai trazer um grande preço para a gente, porque é uma sociedade que não vive uma verdade, é uma ilusão só, né? E uma outra questão que o Francisco Lemos falou foi essa questão de viver, de ter uma vida diferente, né? de aproveitar, usufruir da vida, da relação. Por exemplo, hoje sábado de manhã, qual de nós aqui acordamos, fomos na padaria fazer relacionamento, parar um tempo ali para conversar com alguém, bater um papo? Não. Ou então ao mercado, à feira, ou então a qualquer outro lugar, assim, ter um tempo, parar. Hoje de manhã, por exemplo, eu abri a porta da minha casa e fui analisar um passarinho que estava cantando e eu fiquei observando aquele passarinho. Mas assim, no mundo como a gente vive, você está perdendo tempo, cara. Você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer outras coisas, entendeu? E o que me incomodou na hora foi isso, porque eu tinha que atender alguns clientes
E eu fiquei ali parado observando aquilo. Então, assim, o modo de pensar voltado para o texto que Jesus citou e para quem a gente tem uma qualidade melhor de vida, realmente, gente, eu acho que a gente vai precisar parar, analisar, fazer uma autorreflexão das nossas vidas, uma análise do que como é que tem sido o nosso dia a dia e tentar mudar os rumos, dar uma parada e tentar avaliar a nossa vida. Porque assim, nessa correria toda, além do estresse, vários tipos de doenças começam a surgir nas nossas vidas e a gente, mas por que tudo isso está acontecendo? Volto àquela questão, por conta do trabalho, poxa, o trabalho estressa. Não é o trabalho que estressa, é a pressão desse capitalismo, desse mundo aí, você tem que entregar isso, tem que fazer aquilo e tal. Então assim, eu acho que se nós parássemos um pouco para poder usufruir melhor da nossa vida, em meio a essa correria toda, coma um morango. Em meio a essa correria, essa loucura toda, para pelo menos uns 15 minutos, como um suspiro, coma alguma coisa doce e comece a observar a sua vida, refletir sobre a sua vida. Eu acho que, sei lá, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Eu digo no modo simples. No modo simples, é muito simples o que eu estou falando. Mas nesse modo simples, a gente pode, cada um de nós podemos ter uma qualidade de vida melhor. E eu digo nesse modo simples porque isso vai refletir na nossa família. As nossas famílias terão mais atenção nossa. A nossa própria vida terá uma melhor atenção. Nosso trabalho terá melhor foco. Enfim, a nossa vida terá uma melhora de saúde. Tem só um comentário em relação a ele. Eu acho que primeiro quando a gente comeu morango, na concepção que a gente vê hoje, se comer o suspiro, você comprava, né? Para eu comprar, eu vou ter que conseguir o dinheiro. Outra coisa, outra coisa que o Miriam falou, puxando o gancho do Leão, ele disse para a gente viver essa verdade, né? Mas aí a gente está num momento histórico de que não existe verdade, é tudo relativizado. Cada um tem a sua verdade. Então você vai falar assim, minha verdade é minha, a sua é a sua, e a gente não briga com isso. Essa também é uma questão do momento que a gente vive, do momento histórico que a gente vive. Não existe mais verdade. Existem verdades relativas. Cada um vive o seu mundo. Eu acho que endossa mais, ou a gente vê mais, eu consigo chegar nisso, mais o fato de individualização mesmo. Cara, você tem o seu mundo, você tem a sua liberdade de expressão, você se expressa do jeito que você quiser, e eu não posso me meter nisso. E o coletivo que se dane. Então assim, a gente vai caminhando para uma sociedade, para um movimento, o sino já está caminhando, o sino já está vivendo, mais egoísta, e aí a gente vai para uma autodestruição, porque eu não consigo parar de trabalhar, não consigo parar para descansar, para viver o Shabá, hoje para você ficar sem fazer nada é muito difícil, porque a sua mente está em profunda, sua mente está em muito trabalho, e aí o Chesterton, lá em 1910, lá no finalzinho da década de 1800, ele diz o seguinte, que o problema da geração dele já era o fato de não ter um ideal contínuo. E a gente hoje, por exemplo, a gente vive, ela até usou o seguinte, se um indivíduo tentar pintar todo o mundo de azul, ele vai começar pintando de azul, quando ele for perto de morrer, com 70, 80 anos, ele vai olhar para trás e vai ver que, puxa, deixei o mundo muito mais azul. Ele disse que o problema da época dele, já no início de 1900, que as pessoas começavam com uma coisa e não terminavam. Então, mas hoje, que a gente tem muita informação, a gente não matura nada, a gente não observa nada, muitas vezes a gente começa uma coisa, termina, começa outra coisa, termina, começa outra coisa, termina. E qual será o nosso resultado de olhar para trás e falar, o que eu fiz? Eu não fiz nada de bom. Então, assim, a gente vive um contexto, e eu por isso que eu estou aqui também, para escutar de vocês, mas eu acredito que a gente está muito mais egoísta, a gente vive as nossas verdades, a gente se expressa do jeito que a gente quer e ninguém tem o direito de interpelar a minha expressão. E aí, é meu mundo, o que eu faço já era. Eu vivo na minha bolha, na minha verdade, no meu Deus, no meu tudo, e vou vivendo. Então, a fala do William é uma fala até que poética, né? Bonita. Não, é verdade, não estou brincando. Mas o problema é que a gente é levado por esse tsunami. E um exemplo lá na empresa que eu e o Roger, por exemplo, nós trabalhamos. Como é que eu vou deixar de trabalhar menos?
sendo que eu vendo o meu trabalho para a empresa? Eu não sou autônomo. Se eu não trabalhar, eu sou mandado embora. E se eu for mandado embora, tem gente atrás de mim que precisa de respaldo, minhas 2 filhas. E aí, como é que eu vou fazer se eu trabalhar menos? Não, eu coloquei só para discutir. Sim, mas aí o meu pensamento é em relação, claro, é um bom senso. Não, então eu sei que existe um bom senso. Você trabalha menos, mas aí você, quanto tempo da sua casa para o seu trabalho? Não, eu demoro só de casa para o trabalho 4 horas. Eu acordo 4 Pode horas. trabalhar menos, mas Eu acordo 4 horas da manhã e chego em casa, tem dia 6, 7 horas da noite. Aí eu tomo banho, nem janto direito e vou dormir para acordar às 4 horas da manhã, que é o que o Renan estava falando. A ideia sua e o que o ser humano deveria fazer é isso mesmo, viver a vida, mas diante da nossa situação, do nosso contexto, para mim é uma utopia. É uma utopia, não dá. Na verdade. Não dá para fazer isso. Infelizmente não dá. E é o que eu gostaria, Roger. Não, sim, mas assim, o contexto, esse é um contexto. Você está localizado numa cidade de São Paulo, uma cidade louca mesmo. Por isso. Sim. Agora, Márcio, mesmo no seu dia a dia, você tem prazer, por exemplo, quando você chega na sua casa, vê sua família, você tem prazer de estar com eles, você se sente feliz, você se sente bem, você se realizou quando você vai terminar o seu dia, fazer a sua oração, dizer, Senhor, eu te agradeço porque estou concluindo o meu dia. No mundo que a gente vive não sobra nem hora para agradecer a Deus. Você se sente cansado. Você está cansado, você quer chegar em casa, tomar banho e dormir. E as crianças dormindo. E olha, a criança que não vem encher o saco porque eu tô cansado. Essa é a realidade. É a realidade. Pois não assim, tem que fugir. olhando assim, a gente acabou de falar sobre individualismo, né? Você Mas entendeu? individualidade é uma coisa, individualismo é outra. Exatamente. Né? Mas acho assim, a gente olhou também, tá olhando pelo lado cultural da coisa, mas sei lá, muita gente já se importou com isso, já se preocupou. E até no 1800 e pouco, o próprio Karl Marx, né, ele falou, os filósofos fizeram até agora nada mais do que ficar pensando e refletindo. Essa é a hora de transformar. E ele foi analisar o quê? Que tudo parte a partir do trabalho, o princípio do trabalho. E no trabalho as pessoas são exploradas, são alienadas. Né? Existe o patrão que ganha lá o excedente, que detém os meios de produção, que não é pouco. Não dá para conversar aqui olhando pelo lado poético, filosófico, teológico, né? E esquecer essa realidade, né? Não, então, Foi publicado ontem, para não perder a... o salário mínimo era para ser R$ 2.600. Vou pegar a linha do Marx. pode ir. Só, você quer falar, gente? Não, então só para citar que você falou de trabalhador, que ontem, eu não lembro quem publicou, mas é uma fonte respeitada, que o salário mínimo ideal para o brasileiro era para ser R$ 2.660. Então, agora, se o salário fosse esse, não ia gerar um maior consumismo? E essa roda não ia parar de rodar e aumentar essa roda? É isso que eu ia chegar, né? Que é a questão que a gente tem. Não estou falando para, vamos ser radical, vamos chegar na empresa e falar, vou trabalhar 6 horas, não é isso? Fazemos mecanismos para que nós não tenhamos a necessidade de trabalhar tanto. Por que nós trabalhamos tanto? Né? Nós temos essa estrutura da sociedade que é imposta pelo trabalho, mas por outro lado nós individualmente somos os culpados por isso. Por quê? Cada dia mais, quem daqui de nós não compra cada dia mais? Que é a roda que faz as empresas funcionarem e os patrões lucrarem cada vez mais. Então sai o celular novo, sai o tênis novo, sai a geladeira nova, que seja, a gente está sempre comprando novo. Que é o que o tênis do Leão, o iPhone do Leão. Está sempre movendo essa O cara marxista é iPhone? Tá devendo para vocês, Não é um iPhone não, é um Galaxy 3. Não, mas é só brincadeira para descontar. Mas o interessante é a gente entender isso, né? Os acionários apareceram. A questão do... Por isso que não muda o sistema, né? questão do trabalho, ele existe, é necessário a gente trabalhar, é claro, mas porque a gente também alimenta essa questão, né? Se a gente pensar no consumo. Eu também faço isso, camiseta que eu compro, calça que eu compro, e a gente tem que quebrar essa ideia, esse paradigma aí que tem, que a gente só é feliz se a gente comprar. Se a gente não comprar, a gente não é feliz. Não é isso que se vende nos comerciais, quando o cara tá de carro zero, sorrindo à toa, cheio de mulher, ou tá naquela fila do McDonald's, 90 prestações de juros, nem se fala. Casa própria, o sonho da casa É o que nos vendem. Então a gente tem que parar com esse primeiro pensamento.
vamos para Sim, atitude, sim. né? Que a gente pode fazer através de protesto, não chegar na empresa e falar vou parar 6 horas, mas se organizar, né? Em busca dessa luta e dessa mudança, tá? Eu acho que assim, uma mudança que deveria haver, que seria uma solução, que a gente tem que brigar mesmo, é pela questão da educação, cara. A gente não pode deixar a educação do Brasil da forma que está e achar que a gente através dessa reunião vai mudar, se a gente não começar lá pela base. Sim. Só que aí agora, já que vocês puxaram o Marx aí, ele puxou, né, e houve retaliações aqui. Minha esquerda houve retaliações. Primeiro, vamos deixar claro aqui. Primeiro que Marx virou somente após a crise de 2008 aí, né? E para quem está no meio acadêmico, independente de ser humanas ou não, conhece uma coisa ou outra, né? Só que conhecer sobre Marx, um monte de gente conhece um pouquinho ali, que ouve falar e tal. É a mesma coisa da própria Bíblia, a mesma coisa até de Jesus. Todo mundo sabe, só que ninguém sabe exatamente quem era. Sabe uma ideia colocada na cosmovisão geral de todo mundo aí, né? Se bem que a cosmovisão é individual, no geral, mas assim, de qualquer forma, primeira grande questão aqui. Quem pregou o desapego, a questão material, e aí para você ter uma felicidade espiritual, foi Jesus. Marx, comunismo, socialismo, aí você pode pegar a voz feminina, Rosa Luxemburgo, o que ela vai falar? Jamais foi colocado isso a partir de Marx ou outros comunistas ou socialistas. Lógico que existem comunistas e comunistas, socialistas e socialistas, marxistas e marxistas, tem muita gente falando bobagem, né? Não são donos da verdade. O próprio Marx não era marxista, mas uma coisa que tem que deixar muito claro: o que é debatido é o seguinte, a questão da propriedade privada, né? Por que uns se apoderaram, outros não têm? Porque tantos se concentram na mão de poucos e muitos não têm nada. Essa é a grande questão, né? Não estou aqui também falando que Jesus está errado porque ele pregou isso. Não, nem estou achando, nem posso falar que está errado, né? Mas isso é mais utópico ainda. Para o mundo que a gente vive, é mais utópico ainda. A questão é a divisão daquilo que seja. Sim, é contraditório de repente você ter uns cursos e ter um celular que nem o meu com celular. Mas é contraditório. Mas assim, a minha contradição, a sua contradição, a contradição dele, e até mesmo na hora que você prega o cristianismo e depois se contradiz, não pode ser discurso para falar que você não pode fazer nada. Não, já que ele é contraditório, então ele está tudo errado. Então aqui parou. Não é assim. Tudo, o próprio capitalismo é contraditório de si, o cara que é de esquerda é contraditório, o cara que é reacionário é contraditório, tudo é contraditório. Mas assim, não pode ser algo que vai falar, então porque é contraditório, então não vai se... então não pode ser levado à frente. Outra questão importante também é essa questão da mudança. Um exemplo, né? Você usa na sala de aula. Seguinte, você não termina seu namoro quando ele está no momento bom. Isso geral, né? É quando ele está em crise. Os gregos, né, da Grécia Antiga, não atual, achavam sempre que no momento da crise é o melhor momento. Que é uma roda gigante, né? Não está lá em cima, está aqui embaixo. E é o momento que você embaixo que você vai fazer o quê? Que você vai refletir. Os grandes compositores compõem no momento de depressão, no momento de crise. Ele falou de um momento histórico. Isso é perfeito. Por mais que pense diferente acho que aqui, né, a maioria pensa diferente da maioria das pessoas, não somos especiais, mas de uma forma ou de outra aí, nos demos a oportunidade de pensar diferente. Nós, nessa questão da mudança, temos que saber o seguinte: somos frutos do meio que a gente vive, somos sujeitos históricos do meio que a gente vive. Então, faço parte sou contra o capitalismo, mas não tem jeito. Estou fazendo ele girar direto ou indiretamente, por mais que eu queira que não. A não ser que eu fique o dia todo dentro de casa, acho que mesmo assim eu vou estar fazendo alguma coisa, não tem jeito. Então, acredito o seguinte: o que o Marx falava? O que ele falou nas suas reflexões? Que o sistema, em toda a história, que ele fez para escrever sobre o comunismo e o socialismo? Ele analisou a história. As coisas mudam quando que acontecem as evoluções? No momento que a roda gigante está na onde? Está na crise. E aí as pessoas se enganam
que acha que o mundo vai ser sempre assim. Não. Por mais que o capitalismo ele tenha esse poder de se fortalecer após uma crise, de melhorar, vai chegar uma hora que ele vai entrar em crise. E uma crise muito forte. O que vai vir depois, eu não sei. Mas vai acontecer uma revolução. Que pode ser micro, pode ser no Brasil, pode ser na Europa, pode ser macro. Uma revolução vai acontecer. Em algum momento. Queremos nós ou não. E aí a proposta do Marx, que pode ser utópica, né? A gente pode discutir, né? Não estou falando que ele estava certo, mas ele errou. Porque ele achava que em 100 anos o capitalismo ia se acabar. E não acabou. Ele errou. Aliás, ele acertou também porque ele falou que o capitalismo tem o poder de se reerguer, de se autogerir, coisa e tal. Quer dizer, a minha fala também, essa fala é complicada, não é o capitalismo. O capitalismo não é algo abstrato. Existe um grupo dominando o capitalismo. Então essas pessoas reerguem eles nas suas custas, né? Porque na hora da crise, o que acontece lá na Europa? Lá? Quem que vai pagar o pato? É o povo, né? O banco quebra, né? Você vai ter que pagar mais imposto, coisa e tal, e já sabe o que acontece. Então as coisas sim mudam, sempre vão mudar. A gente não pode entrar, eu sempre falo isso, entrar na ideia errônea de achar que as coisas são naturais, são assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, o poder, sempre houve um grupo assim, não. As coisas estão se repetindo por muito tempo, muita coisa, mas nunca foi sempre assim. Nada foi sempre assim, vai se mudando. São momentos históricos. Se as coisas são sempre assim, então eu vou parar de fazer história, cara. Eu vou parar de estudar história, porque assim, então eu vou estar só repetindo o passado que já foi igual, e não é igual. Mesmo história, geografia ou qualquer outra coisa que você estude, administração, você estuda sociologia, você vai ver que as coisas vão mudando. Na própria Bíblia você vai ver, sabe? Aliás, nessa própria Bíblia, já que vocês estão entrando nessa questão, se fosse uma ideia totalmente, que não é, que todo mundo concorda comigo, mas a maioria pensa assim, um livro de histórias prontas, de ideias prontas, haveria só uma religião. Mas não, há várias, porque são momentos históricos diferentes e são interpretações diferentes. Aquele que acredita na igreja invisível, aquele que acredita na instituição, e aí são várias ideias, né? Aí cada um aqui vai ter a sua, como é que eu posso falar, a sua interpretação. E a última, desculpa eu estar falando muito, mas assim, a última que ele falou é esse aqui de problema. Esse tal da visão pós-moderna, né? Que cada um fala com esse momento, mas posso dizer que ela é a partir dos anos 50. A ideia é que não há verdades, né? Tudo é relativo. Se Joseph não aparece, o cara falou que não existia mais luta de classes. Sim, existe luta de classes. A classe não é a mesma do século XIX. É diferente. A luta de classes existe. As verdades também existem. Não existem verdades únicas, mas verdades existem. Essa coisa de, nunca... Que ele falou aqui, eu concordei totalmente, né? Eu tenho a minha verdade, né? Tenho sua liberdade de expressão, sua liberdade de expressão. A própria ideia de liberdade de expressão é uma ideia do Estado, é uma ideia do sistema que dá a falsa liberdade de pensamento. Daí a gente acaba te dominando. Não, eu tenho liberdade, eu falo o que eu quiser e tal. E não é assim. Mesmo você tendo liberdade, todo mundo sabe que tem limite. Né? E aí você acha que você pode falar tudo aí no Facebook, nas redes sociais, e não falar cara a cara, né? E aí não acontece nada. Normalmente não acontece nada mesmo, só quando o cara é muito famoso. Mas é uma falsa ideia de liberdade de expressão que acaba fazendo que as pessoas sejam até mais felizes e não briguem contra o sistema. Pelo menos é o que eu acho, mas se discordarem, fica à vontade. Não complementar, mas uma fala do Renan, eu acho que o que a gente vivencia hoje também, por conta de toda uma opressão que a gente vive, real ou irreal, e sei lá, a imagem, sei lá o que acontece, é a gente se sentir culpado. Não, a culpa é minha. Eu acho que a culpa não é minha em si. Também, né? Não é só. Não, então assim, mas eu acho que a culpa não é nossa. A gente foi inserido dentro de um contexto, a gente já nasceu num mundo assim, vem vindo, e vem alimentado na escola, vocês são professores, você tem cartilhas prontas, você tem um condicionamento meio que pronto, você tem ideias que são colocadas ali, e você vai alimentando aquilo, o Jornal Nacional, dão notícias prontas, notícias que vão dar ibope, os meios de comunicação vão noticiar aquilo que o pessoal quer ouvir, vão falar de fama, vão falar disso. Então a gente vai sendo criado, vai sendo moldado, conformado e transformado nesse ambiente que não tem como você deixar de ser capitalista, não tem como você deixar de usufruir, não tem como você deixar de trabalhar, não tem como você descansar, não tem como você parar, não tem como você deixar de se sentir culpado. Pô, a culpa é minha. Eu estou desempregado, a culpa é minha. Eu não tenho roupa a comprar para meus filhos, a culpa é minha. É o que o sistema joga nas suas costas também, né? Exatamente, você é livre, você faz o que você quiser. Mentira, você não é livre. E aí Freud vai dizer o seguinte, a gente não tem livre-arbítrio. Ele diz o seguinte, poxa,
Se você não tem condição de escolher o que você quer, se você escolhe um tênis, porque o meio que você está inserido está te condicionando a comprar aquele tênis, você não teve livre escolha. Você escolheu porque está no meio. Então, se a gente não tem livre-arbítrio, acabou a nossa vida, meu. Acabou a concepção religiosa de, ó, você tem livre para escolher o que você quer. Então, a gente vive uma falsa ideia de que a gente é livre para O escolher. livre-arbítrio é limitado, né? É bem limitado. De que a gente vive para escolher. Mas a gente, e às vezes até acha que não, eu comprei esse tênis porque eu quis, porque eu quero comprar. Não, você comprou por pertencimento a um grupo, por alguma coisa assim. Tá na moda. Por quê? Signos sociais, né? Porque o que acontece? Eu vivencio hoje o mundo do marketing mais relacionado ao momento digital. Ah, eu preciso de um iPhone 5? Ah, de repente para status no meio do pessoal até preciso. Mas qual que é? E pro resto? Não é? Eu preciso de um telefone de fone, legal. Mas é muita coisa que eu não vou usar, é mais status. Eu preciso de um iPad? Não sei, talvez precise ou não. Então a gente acha que precisa de muita coisa, quando na verdade para a gente sobreviver não precisa de muita coisa. Agora, sair disso, como o William falou, sair desse momento, o cara tem que ter muita coragem. Porque o cara vai ser marginalizado completamente e você tem. Só que aí você tem só mulher, que é super consumista. Não é só. né? Não é verdade, deixa eu Mas não é só falar. só ser marginalizado. Não é isso. Você não vai conseguir. Você vai morrer de fome, cara. Exatamente. Dentro desse Você sistema. falou que a gente é influenciado. Mas eles não são donos, eles não vão lá com um cabresto e falam que você vai comprar. Você é influenciado. Não, Né? mas você não. Nós temos ainda Não, a não fala, escolha. não, A gente não não. pode cair nesse conformismo de achar que a gente. Tudo tá A gente não tem acontecendo. a escolha 100%. É, mas a gente ainda Não, tem essa eu acho que escolha. nós achamos que temos escolha. Agora, por exemplo, É que assim, eu acho que eu vou pegar uma frase de música, né? Você vai tem liberdade de escolha, mas assim, você não pode pegar daquela prateleira, só dessa prateleira. Né? Você pode ter liberdade de escolha de comprar, né? Mas você vai comprar o Gol, você não pode comprar a Ferrari. É tipo assim, eu não tô falando que deve comprar um outro. Isso. Não, Parece que a gente tem que cair nesses questionamentos. Entendi o que ele tá falando. Eu concordo com a fala do William. É assim mesmo que, assim, na verdade, pronto, não é isso? Mas a vida deveria ser Você mais escolhe estar tranquila. pronto, né? Então não é liberdade. Mas né, o que eu quero dizer é que nesse contexto que a gente vive, do capitalismo, e inserido na cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais caras do mundo, É a cidade. É a cidade O negócio é a capitalista. cidade. não dá pra sair fora disso, infelizmente. Não, realmente, é um caminho extremamente difícil. Eu queria viver assim, eu vivo falando pro Roger, Roger, por que a gente não trabalha aqui 6 horas? Ó, se a gente morasse, por exemplo, no interior de Minas Gerais, lá em Mariana, você acha que a gente teria essa correria toda nesse dia a dia aqui? A gente estaria trabalhando na roça, em algum outro lugar? Claro, poderia Mas trabalhar você fala assim, na mas eu não tenho vida aqui. Não, Se a gente sair daqui pra lá, muita gente não consegue viver. Mas Porque a cultura que Mas porque está foi condicionado criada a essa, aqui. exatamente, está condicionado a isso. Eu fui criado Também, aqui. você pode ir para uma outra cidade. O interior aqui de São Paulo é uma cidade também, que não seja essa loucura de São Paulo. Mas o mundo hoje é urbano, né? 80% do mundo é urbano, né? Quase não tem essa Não, roça. porque assim, ó, não, na verdade, houve uma grande mudança. A mudança do rural para o urbano, realmente. Mas assim, a grande questão é a gente poder aproveitar. Poxa, Mas e você correndo isso aí, você está sendo individualista, você está percebendo também? Se você está correndo, tipo assim, não sei se foi isso que você falou, mas se você corre pro interior, né? Tipo, vamos ver na roça, então você vai fugir dos problemas. então, mas aí... Uma hora te alcança. É porque assim, né, é uma discussão que a gente está discutindo dentro de um contexto, São Paulo. Cara, realmente, para você discutir do contexto É São um mundo Paulo... globalizado, Então, mas né? eu escolhi você, não é um contexto de São Paulo, cara, é o mundo inteiro. Sim, não, mas eu digo assim, a gente vive nesse contexto. Não é o mundo A gente inteiro. não vive em Nova Você York, não- a gente não no- vive no na filme? Índia, a gente vive em São Não, Paulo. quando eu digo mundo inteiro, eu tô generalizando, Não, mas é grande parte. você viu no filme que ele fala, sociedade ocidental, né? No mundo oriental, por mais que tenha a parte A da cultura é Rússia, totalmente outra. o capitalismo ele não conseguiu Em alguns países, né? em alguns países, tudo bem, então, mas não é 100%, mas eu acho que 100% nunca vai ser. Nunca vai ser porque a gente não é influenciado 100%, sempre vai Aí ter que tá, é a questão, sabe o que você acontece? tem a escolha. Filosofia, né? Onde há poder há o quê? Resistência, né? Então, inclusive, até para quem não sabe, qual que é o símbolo da resistência, né? Muita gente não sabe. É isso, né? Porque a resistência, algo está em cima de você, tem uma pirâmide, né? Você está resistindo. Sempre a resistência no pensamento ou materialmente, de não comprar ou de fazer algo, isso aqui é resistência. Total. Isso que eu tô falando, a Pode ser questão da utópico, mas escolha. é resistência. Pode ser utópico, pode ser alcançável, mas não imediatamente. Porque por que parece que é impossível? Porque a gente vive num mundo de imediatismo. Se não acontece agora, não vai acontecer nunca. Né? Só que as coisas elas podem acontecer e são trabalhadas e demoram, né? porque isso é um trabalho demorado.
Né? É um mundo que a gente vive, como você falou, 80% das pessoas vivem no mundo urbano. Se as pessoas em 1917 em São Paulo, o movimento operário, não lutassem para ter melhores condições de vida, a gente nem teria uma coisa chamada carteira de trabalho. Exatamente. Tudo bem que a carteira de trabalho também é seu laço, né? Então, assim... E outra coisa da questão, só complementar a questão da escolha, como você falou que é limitada, quando a gente chega em um determinado momento, um determinado protesto, os poderosos vão lá e caçam a gente, chama a polícia e manda bater. Correto? Então a gente tem escolha. Quando você sai daqui, você pode ir para a esquerda ou pode ir para a direita. Você está escolhendo. Só que nós somos castrados muitas vezes pelos poderosos quando começa. Ideologicamente. Exatamente. Quando a gente começa a incomodar. Mas aí eu penso A gente não tem. Não é só a pseudo-ideia do escolher, a gente pode escolher. Só que o mundo que a gente vive é um mundo que é fechado e enjaulado. Então, As escolhas são sempre cada vez mais difíceis. Mas ainda posso escolher. Mas ainda posso escolher. Mas ainda posso escolher. Eu posso escolher sair. Posso escolher sair dessa jaula. Mas é o que ele É um falou. trabalho difícil. Mas é o que ele falou, é um preço alto a pagar. É um preço alto, mas que eu posso, eu posso. Eu não posso trabalhar conformismo. A minha expressão, na verdade, não é somente Espera aí, não é tipo ô, filosófica. Não, na verdade, não é só poesia ou filosofia. Na verdade, a gente pode viver isso daí na prática. Eu não vivo uma vida infeliz por eu trabalhar todo dia, chegar cansado. Não vivo uma vida presa, nada disso. Aparentemente, depende da visão. Agora, eu vivo uma vida livre. Eu trabalho sim, isso eu tenho que trabalhar realmente por conta, tenho minhas contas, isso é uma coisa que o mundo inteiro faz, desde Adão e Eva, certo? Só que assim, eu tenho meus momentos de prazer, eu tenho prazer no meu dia a dia, eu tenho prazer, entendeu? Eu não tenho esporadicamente nada. tem. Ai, é o escravo, você entra na empresa, sai da empresa, vai para casa, e se sair de casa tem que voltar para a empresa. Não vivo assim, eu vivo da forma que eu quiser. Por exemplo, depende da visão. Quando eu não era cristão e quando eu não era casado, eu saía do meu trabalho, ia beber nas gandaias, ficar a noite inteira na gandaia. E no outro dia ia trabalhar. Quer dizer, eu não curtia, eu não tive meu momento de prazer? Tive, entendeu? Hoje a minha vida mudou, hoje eu vivo uma outra realidade. Hoje eu tenho que vir para casa mesmo porque eu tenho minha família. E hoje também, além disso, eu vivo uma outra realidade. Então, quer dizer, mesmo assim, eu tenho prazer. Eu não estou alienado. Então, mas não é essa questão do prazer ou da infelicidade. Não, Aí você disse que você é livre, você disse que é livre. Até agora eu estou querendo entender, o Ângelo ele colocou um assunto, o Leon também colocou um assunto em relação à livre liberdade. Aí você chega, por exemplo, você fala que é livre, aí que você precisa trabalhar, que você precisa ir. Eu não vejo onde há liberdade nisso, eu não vejo onde há, né, uma consequência do camarada se dizer ser livre. Satisfação, tudo bem, uma satisfação monetária por momento, mas o que acontece? Porque você tem uma responsabilidade a cumprir, um dever a cumprir. Aí de repente você entrou, né, num assunto que você chegou e falou assim, olha, o bom é ir para o interior, porque por interior lá tem uma certa, no meu ver, uma certa liberdade. Aí o Léo entrou numa coisa, você está fugindo de uma realidade. Então, o que é que me faz pensar em relação a isso, até mesmo na colocação? Tudo que nós estamos discutindo, por exemplo, até o momento, ele já vai se tornar passado dentro de alguns segundos, certo? Então, aí eu fico pensando, poxa, eu vivi numa era analógica. Voltar ao interior, voltar à cidade, voltar à roça, é você voltar à analogia. Entendeu? É você chegar, por exemplo, ter tubo de raios católico, televisor a válvula, você pensar, você trabalhar dentro disso, você depois do tubo de raios católico, você, por exemplo, ter os transistores, um transistor, depois do transistor você ter o TTL, um circuito integrado com 10 transistor dentro, a frio, depois você ir para a luz incandescente, quer dizer, você retornando
Agora, o que acontece? Hoje nós estamos, por exemplo, na tecnologia digital. Então, quando uma pessoa, por exemplo, até o Leon, né, com o Galaxy 3, né, você está entendendo? Na realidade, você vai mostrar para o pessoal. Mas o que acontece? Dentro de poucos momentos já é coisa do passado. Por quê? Porque nós somos, por exemplo, nós somos mutantes em relação a conhecimento. E outra coisa, você imagina só, uma pessoa no meio dessa diversidade. Aí você, dentro de uma tecnologia digital, quando você voltar para São Paulo, quem você é? Se, por exemplo, hoje a pessoa coloca uma tela plana, aí daqui a pouco a tela plana já fala, já conversa, já te serve café, você vai ser o quê? Você está entendendo? Então nós estamos dentro de uma era que nós temos que ter o pensamento futurístico. Do que? Dentro de uma realidade, do que nós temos, já era. Não, quando eu digo voltar para a vida, eu acho que... Não, por favor, né? Isso aqui é simples. Não, isso é simples. Isso aqui foi... Não, por favor, né? Quando eu digo isso, na verdade, eu não estou querendo dizer assim, poxa, voltar ao passado, regredir. Hoje não fala, né? Eu penso, na verdade, numa relação mais terra, uma relação mais humana, uma coisa mais próxima de sensibilidade, de poder passar um tempo com as pessoas. A gente não se vive relacionar. longe, Mas a humanidade não está caminhando para esse eixo. A humanidade, ela está caminhando para uma robótica. Hoje é a bionização. Hoje, por exemplo, é o camarada eletrônico. Está se caminhando para a perna mecânica, abraço mecânico, música eletrônica, ouvido eletrônico. Isso que a gente está fazendo aqui, tem uma câmera eletrônica. Você usa o eletrônico para cumprir o sistema. E dentro desse sistema, alcançar a comunicação para ela não ficar dentro de quatro paredes e para ela não ficar, para ela até alcançar o espaço global, a roça, onde você estava falando que é. Vou mandar um olho lá. Na verdade, A gente está entendendo. aqui em São Paulo mesmo, a gente tem uma relação mais humana, entendeu? Assim, na verdade, Menos humano. Aqui é individualização. Lá é A mais gente tem que humano. lutar para uma mais humana. Mais humano. Não é que nós não temos. É ter uma relação mais humana. Lutar por uma relação Exatamente. Sim, é isso. Mas é que está a grande questão, Isso né? é fruto, mas peraí, isso daí é um fruto de uma coisa assim mais rural, mais dependente um do outro, entendeu? No interior. Exatamente. No interior é dependente um do outro, Sim. é mais humano. Sim, é mais dependente. Não, é isso que eu estava querendo fazer, uma relação da urbanização aqui de São Paulo, por exemplo, com o interior, que é uma coisa muito mais dependente um do outro. Um depende mais do outro, por quê? É falta de recursos, não tem toda essa tecnologia que tem na cidade. Aqui é tudo muito robótico e está caminhando muito mais para isso, mas eu acho que a nossa luta, além de política, além de tentar debater essa questão de capitalismo, tudo isso, é muito mais individual, cada um por si. É o que o Ângelo está batendo na Exatamente. tecla, né? Então, por exemplo, hoje eu faço o meu, entendeu? Eu não quero nem saber do outro. Já no interior é diferente, a gente busca uma relação mais humana, uma relação mais sensível, uma relação de preocupação com o próximo, entendeu? É o que falta aqui. Isso eu acho que eu gostei disso. Estão doidos para ir para a cidade. Então, claro, Eu acho que Isso depende de cada um. Olhando para mim, no meu mundo, no contexto que eu vivo, eu concordo com o que vocês estão falando, mas eu acho que eu nasci em cativeiro, nunca conheci o mundo e acho que sou livre. Acho que eu estou engaiolado com a minha família e acho que sou livre, porque eu nunca conheci o mundo. Pega um pardal, coloca que nasceu livre para engaiolado, ele morre. Então, assim, É o mesmo pardal que vai chegar de manhã na casa do William que ele vai ouvir o... exatamente. Agora o que acontece? A gente volta lá para o mito da caverna. A gente vive uma realidade, é isso aqui, meu.
Aí a gente não sabe, porque a gente cresceu assim, a gente está assim. Por isso que eu acho que o trabalho me dignifica, por isso que eu acho que se alguma coisa errada, a culpa é minha, por isso que eu acho que alguma coisa errada, Deus não me abençoou, porque a culpa é minha. Então, assim, a gente não consegue olhar o sistema como um todo, porque a gente foi gerado por ele, talvez, ou falar Seria uma liberdade. eu fui gerado por ele, e eu não enxergo outro mundo além disso. E aí então, você pode ser intelectual, né? Já pegando o que você falou da culpa é minha, você pode ser intelectual, ó, é bom ler, né? Gente, vamos ler que lê liberta. Então eu tô com problema de depressão e a culpa é minha. Livro de autoajuda. Aí você abre o livro, ó, a culpa é sua. Você não fez não, e você vai para o seguinte, autoajuda. administre seu tempo. Aí você vai ter que administrar o tempo. Peraí, você está tendo pouco tempo, vamos administrar. Faz isso 20 minutos pro seu filho. Ou né, tá, depois Uma coisa vive assim. robotizada. Também, faço economia. Ninguém vive Assim, eu vivo no mundo, eu sei que esse mundo que eu vivo, eu tô preso, mas eu sei que eu posso ser liberto. Eu sei que eu posso me libertar, só que é um trabalho aí, meu, que eu tô tendo e é imenso, cara. Talvez eu não possa nem viver essa liberdade, mas talvez outra Não, mas eu acho que já foi de mim livre. Pra sair Eu desse espero sistema. isso, pelo menos frutos nasçam disso. Não, assim, paralelo ao que você está falando, eu acho que eu me sinto preso. Mas você sabe. E alguém me disse que tem um mundo lá fora de possibilidades. O problema é o seguinte, se eu sair, mesma coisa, pega um bicho que foi criado em cativeiro a vida toda, solta ele na selva, ele morre. Porque a gente tem medo disso, a gente tem medo de se libertar, de tirar o que a gente tem, as coisas que a gente usufrui, porque, pô, se eu tirar isso eu não vou sobreviver, eu não vou sobreviver. Então, e as coisas impregnaram em nós que eu preciso disso, cara. Eu preciso de status, eu preciso de Mas coisas. a mentira satisfaz, né? Na verdade não é interessante. No entanto, que né? existe novela, né? Não só novela, mas todos os meios de comunicação falam que dá ibope. Se não dá ibope, ninguém assiste. Então, coloca um monte de besteira lá e a gente vai assistindo, vai se entreter. Por outro lado, por exemplo, quem tem, por exemplo, um telefone que é conectado à internet o tempo inteiro? O cara tem uma grande tendência de não desligar nunca. Deixa eu ver o que o Márcio falou, postou lá depois. Você não desliga nunca. Então sua mente está sempre ali cansada, você está sempre estafado, e você está sempre assim, E aí que tá, a gente vai morrer, sei lá. E aí a gente está tendo Alzheimer mais cedo, depressão com crianças. Estresse, Então a gente está vivendo um momento, e aí vem a tecnologia para ajudar, ao mesmo tempo você tem o seguinte, ó. Tem jogos de videogame que, se você tiver epilepsia, um problema mais sério, você não pode jogar, o negócio é muito doido. É muita movimentação na sua cabeça. E aí a gente vai pro caminho, mas isso é um momento, você não pode deixar meu filho na rua, tem que deixar dentro de casa, você dá um videogame pra ele. Só que é dentro de casa que você vai pro entretenimento, que com a internet você vai comprar, entendeu? E aí você tá lá na televisão, o que você exercita seu cérebro? Em nada. Então você fica passivamente lá, comendo, engordando, vivendo. E, pô, cara, eu sou feliz, mano. Eu vivo bem, eu tenho meus momentos de prazer, eu chego em casa, eu me sinto satisfeito. Eu falo isso de mim, me sinto satisfeito. Pô, mas eu sei que parece que a vida parece, eu não sei dizer se é uma ilusão minha, mas parece que a vida é muito maior que isso. E eu vivo aqui, cara. Amarrado na cadeira aqui, dando Sim, volta. essa é a ideia que eu também tenho. É uma coisa interessante. O William, eu percebo aqui do William, que está acontecendo com ele, não estou reprimindo ou anulando ele, mas é porque a dificuldade que eu tenho, principalmente em sala de aula, de tentar convencer o aluno que o prazer dele, eu vou estar sendo um pouco polêmico e respeito a sua pessoa, mas assim, eu não quero convencer também a escravidão, né? Mas assim, tentar mostrar para ele que a gente vive um falso prazer. A gente vive falsos prazeres. Só que ao mesmo tempo, esse prazer também que você tem com sua família, né? Que nem ele falou que a gente está brincando aqui, mas de você olhar o passarinho, deve ter esses prazeres, porque são formas de resistências também. O problema é que são só os falsos prazeres. Ele falou do Nietzsche, né? Você vê que o Nietzsche é o cara que também totalmente contra a questão de Deus, né? Mas ele fala, né? A troca dos deuses antigos pelo dinheiro, pela mercadoria. E são outros deuses, né? A própria Coca-Cola, no seu processo de marketing desde o começo do século XX, aí ele deve saber também, porque ele faz estudar isso, acho que não é marketing, é propaganda, né? São conceitos que eu não vou debater porque não faz parte da minha alçada, mas assim, cria-se os deuses. Você não toma uma Coca-Cola exatamente porque você gosta, ou porque é viciado, ou porque é o melhor refrigerante. E aí porque te passaram a ideia desde que a gente é criança que o melhor é a Coca-Cola, né? E aí você não vai tirar a foto do Facebook com o Dolly, vai tirar com a Coca-Cola, porque precisa criar uma imagem. E aí eu vou repetir algo que eu falei no outro vídeo. Aí todo mundo, acho que pelo menos uma parte, né? O que o Descartes? Qual que é a famosa frase do Descartes? Então, hoje, né? Tenho, pareço, logo existo.
Né? A ideia é ter, você precisa ter para existir. E aí mudou toda a concepção. Fica à vontade. Dentro da ideia do individualismo que ele fala, hoje o ter é melhor do que o ser. Né? A pessoa, para ela ter o status, ela tem que ter. E ela não é. Não é um ser humano melhor, não é uma pessoa melhor, não convive melhor na sociedade. Ela precisa ter um carro novo, ela precisa ter um... Você percebeu que assim, aí eu defendendo um pouco o William, a gente precisa se voltar para o individual para tentar ser feliz? Né? A única maneira. Porque você se fechar, isso. você vai alimentar esse egoísmo. E dentro do individualismo, se eu tenho, eu sou feliz. Não é mais o ser. Eu tenho um amigo ficou para trás. Seu amigo começou a fazer, tem um semestre do curso de História, um semestre. Revoltadíssimo. Né? E o cara, dentro da perspectiva sociológica, é um pequeno burguês, né? O nome dele é Aguinaldo, né? Quando você estiver vendo o vídeo, né? Você vai falar que eu não poderia ter falado. Um abraço, né? Adega Fortaleza, né? O nome da sua adega. Então, assim, grande amigo, né? Assim, ó, conversa muito, mas é o seguinte, o cara tá ficando, ele está ficando revoltado. O que ele falou pra mim, né? Eu tô falando, ele vai ver que eu falei isso também, ele falou, o cara feliz é aquele cara que, tipo, vai pro seu trabalho, volta, né, toma sua cervejinha, fala do futebol, volta pra cá. E assim, tipo, não entende o mundo no ar, só no mundinho dele, porque ele falou assim, pelo menos o pensamento dele, porque assim, se o cara for entender o que a gente tá entendendo, é pior ainda, porque assim, na opinião é o seguinte, estou sabendo, né? Sei como é que funciona, não de tudo, mas como é que funciona a parte da grande verdade do mundo. Só que aí eu fico mais frustrado ainda, porque eu não faço nada, porque eu não consigo fazer nada, individualmente não. Individualmente ele fica, putz, será que eu deveria ter... chegou num momento que parece que a verdade, em vez de libertar ele, trouxe um transtorno, uma certa tristeza. A ideia da Matrix, né? Igual do filme do Neo, quando ele toma um remédio e vê que o mundo não era aquele que ele vivia, ele fica louco, não consegue. O Leandro falou da Coca-Cola, né? Não, o Leandro falou da Coca-Cola, né? E recentemente foi publicada uma pesquisa que algumas marcas exercem uma influência de religião mesmo, né? Sim. E o pior é que a Coca-Cola, além de a gente ser induzido é uma das marcas mais caras do mundo, mais valiosas do mundo, tem uma percepção, as pessoas gostam da marca como um todo, ainda a gente posta a foto lá no Facebook, né? Quanto mais Ângelo, eu coloco o meu nome lá, né? Quanto mais Ângelo, melhor. Só que aí mais Roger, melhor. Só que eu fiz diferente. Eu coloquei, quanto mais dolinho, melhor. Pode olhar lá que está. Não, então aí, o que é a sacada deles? Eles trazem isso. Puxa, eu vou colocar cara para ser famoso. O cara vai ficar famoso por um período, então eu vou lá e coloco. Aí eu vou comprar os 2 litros, que tem alguns nomes mais populares que também tem 2 litros. Pô, eu vou lá e tiro sai no Facebook. Agora vocês vão ter que me engolir. O refrigerante é da Ângelo. Então assim, a gente parece que vive atrás dessa, não sei, um conto de fadas que é uma coisa absurda. Aí você fala, você é feliz, Ângelo? Eu sou feliz, sou contente, mas eu acho que com o pé amarrado aqui, dando volta na cadeira. Eu acho, e caminha para isso, individualizar. Eu vou viver meu mundo, cara, você vive o seu, você tem a sua verdade, você tem as suas expressões. E aí, qual o remédio na opinião, não na minha, mas na opinião de Jesus, né? Seguinte, você tem, é para você partilhar e compartilhar. Então distribui. Se isso vai te deixar mais pobre, você venceu o braço do mercado, do mamon, que é o dinheiro. Então, para vencer isso, é partilhando. E aí talvez seja a ideia da célula. Para deixar de ser individual. Começamos aqui. Eu não tenho muito. Eu não consigo mexer com São Paulo, com a prefeitura. Mas eu vou ajudar ou vou ser ajudado pelo Leon. E aí eu fui tocado com isso, o cara me ajudou. Se isso propagar comigo e compartilhar com outro, eu dar para outro, isso talvez possa crescer um pouquinho. Mas o que eu me fecho, consegui guardar R$500 esse mês, cara. O cara tá precisando de cesta básica. O problema dele, manda ele trabalhar. Então assim, a gente vai vivendo assim, cara. Eu quero comprar um iPhone enquanto o cara não tem o que comer. Poxa, e aí? Então é o meu mundo. Não vou falar que é o de vocês, mas é o meu mundo. Vou pegar o metrô lotado, se alguém ficar na minha frente, eu atropelo. Não tem coleguismo, nem companheirismo, nem solidariedade. E até atropelo. Atropelo. Ô gente, agora só cortando, que tal o Roger falar? Pra fechar, né? Não, tranquilo, eu posso falar sossegado. Assim, eu defendo. O Roger não falou. Então, eu defendo assim, o que eu estou defendendo aqui hoje é o seguinte, eu não estou conseguindo olhar junto com vocês essa questão assim, a partir do individual e ignorar toda essa questão
social, política, econômica, volto a isso, né? Desculpa. Que nos rege, que nos orienta, até um processo histórico que a gente vive, falando de nível Brasil. Talvez seja por isso, por estar pensando um pouco nisso nesse momento e estudando sobre isso, eu esteja só olhando para esse lado, mas realmente isso me alimenta muito, né? Isso me alimenta e me dá respostas muito para entender o mundo hoje em que a gente vive, né? Você tem aí um processo histórico de movimentos sociais que sim lutaram, que foram às ruas, que reivindicaram. É claro que a classe dominante muitas vezes cooptou esses movimentos, abriu algumas concessões para eles, deram um cala-boca, como nós podemos dizer assim, né, que antes a carga horária de trabalho não tinha essa regulação de horário de trabalho, né? Não tinha essa regulação de faixa de salarial, esse tipo de coisa. E na gestão de Getúlio Vargas houve essa instituição da carteira de trabalho, da CLT, né, das normas que regulam o mercado de trabalho, tal. Só que trazer muito assim para a questão individual, que é a questão do neoliberalismo mesmo, a propriedade privada, tal, anula um pouco essa responsabilidade do Estado, olhar a questão de Estado mesmo que está por trás disso. Se eu colocasse e falar assim, olha, o Márcio ele tem que me ajudar, tem que fazer o bem para mim e tal, e começar a fomentar isso, como vem crescendo nos nossos meios, de desresponsabilizar o Estado pelas ações dele, seja na educação, como foi citado por ele, pelo Renan, seja na saúde, que a gente vive precariedades, seja na segurança, seja na moradia, na habitação, que a gente muitas vezes é precária, não tem. Desresponsabilizar e alimentar esse Estado neoliberal que vem crescendo cada vez mais, de minimizar o Estado nas questões sociais, na questão mesmo desse dia a dia que regula, na questão até do mercado de trabalho, e deixar o mercado regular mesmo tudo isso. O mercado cada vez mais está tomando espaço e está regulando muitas coisas, privatizando. As ONGs estão tomando conta aí da saúde. Aqui na Zona Leste, como a gente sabe, as irmãs Marcelinas dominam a área da saúde. É tudo privatizado, está tudo na área de um grupo católico, religioso, com essa ideia de fazer o bem, de fazer a caridade, de ajudar o trabalhador, sendo que o Estado está injetando dinheiro nas ONGs para poder elas fazerem um papel que é do Estado, terceirização, né? E a gente fica na mão de tudo isso daí, claro, olhando agora nessas outras questões sociais, e olhar só para o individual, às vezes, fere um pouco, né? Olhar e falar, poxa, como o Ângelo falou... A responsabilidade é toda nossa. Toda nossa, né? Eu me sinto culpado, eu tenho que fazer mais por aquele cara, eu tenho que dar uma moedinha pro cara que está no farol, tenho que dar uma cesta básica pro rapaz que está ali. Claro, como ser humano, a gente sente necessidade disso, mas se a gente não começar a olhar para a questão que a gente vive num Estado democrático, né, entre aspas, na minha opinião, e se a gente não começar a olhar além, o seu Francisco fala, se a gente não souber questionar as coisas pequenas, não vamos saber questionar as coisas maiores, as coisas grandes. E assim, a gente vai ficar nessa visão sempre nisso, deixando como está, né, a questão política. A gente não se envolve, a gente é meio apolítico, né, não se envolve nas questões políticas. Como eu também fui falado por vocês, a gente prefere votar em nulo, às vezes em branco, porque não se sentir mais como parte de cidadão mesmo, de poder transformar alguma coisa. Já que você falou tudo isso, eu falei isso porque eu não acredito no Estado. É minha utopia, eu não acredito no Estado. Tudo que você falou, e aí deve ser levado em conta tudo que os movimentos sociais fizeram, todas as mudanças, e como estudando a história e passo por todo mundo, as coisas sempre mudam. Você acredita no Estado? Porque assim, se você pegar toda a história em relação a revoluções, a própria Revolução Russa, né, que, né, se eu for falar aqui é até triste, o que seria o que aconteceu depois, a Comuna de Paris, né, que 2 meses os trabalhadores dominaram o poder, mas foram cooptados, e aí tudo que acontece. O Estado, né, hoje é o que eu acredito, né, não é fielmente, não é isso. Eu acredito que o Estado é óbvio que é um instrumento de dominação burguesa, né? O Estado vai para a burguesia. Você acha que o Estado ele pode ser um Estado para todos? Eu acho que não, mas eu já falei bastante. Quero saber o que você acha do Estado. Então, existe até as teorias do Estado do bem-estar social, como houve na Europa, né, que procura o Estado. Claro, volta a pergunta dizendo, existe um capitalismo mais ameno para se viver? Ou a gente deve desejar o fim do sistema capitalista e um outro tipo de sistema, falando da visão econômica, a partir da questão econômica? Então, né? Mas a ditadura não era ruim? Então... Entrou... Mas a ditadura continua. Mas assim, não, eu sei, a gente falou de nascer em cativeiro, eu falei nascer em cativeiro, e a minha fala aqui, falando assim, da parte do que a gente tem que fazer, um trabalho de célula, né? Também tendo uma ideia, como eu disse no começo, que eu tenho uma compreensão teológica neoliberal.
porque também só foi incluído, porque a igreja tem que fazer um papel dele, os membros têm que fazer individualmente, e a sede lá às vezes não faz nada. Então assim, transferindo todo o poder para as empresas, o indivíduo se vira, e ele está no poder deles, e o Estado vai ficando, na verdade, o Estado deveria cumprir com todos os ideais, com as suas responsabilidades. Só que com essa concepção, com essa ideologia neoliberal de que você se vira, a culpa é sua, o trabalho é seu e tal, a gente vai se conformando também com isso e dizendo o seguinte, sei lá, eu acho que privatização é legal, eu acho que eu tenho que pagar minha previdência privada, eu acho que eu tenho que pagar o meu convênio, eu vou pagar a escola particular. Agora, por exemplo, minhas filhas estudam na escola pública. Uma porcaria, não, minha filha é mais velha. E aí você olha e fala, tem material de qualidade, os professores não usam. O livro fica, setembro agora, outubro, tem livro que ela não usou ainda. E aí você fala assim, mas e aí? Né? E aí eu entrei em contato com a Secretaria de Educação, e aí fica aquele jogo de que você é fraco, você acaba sendo fraco e você não tem poder nenhum. Aí qual que seria a minha vontade? Tirá-la, colocar na escola particular. Aí você paga 2 vezes, né? Não, aí eu me sentiria bem, falar, não, agora eu estou satisfeito porque eu estou pagando. Agora é o seguinte, essa ideia da gente se conformar e falar assim, tudo bem, eu não acredito no Estado, mas o Estado deveria fazer como o Rocha está colocando. Só que a gente já está acostumando com essa ideia. Eu vou pagar minha previdência, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e a gente vai entrando, é isso que os caras querem. Se vira. É isso que os se caras vira, querem. trabalha, faz um monte de coisa. Mas hoje você percebeu que se você não falar uma coisa que eu vou falar e vai ser polêmico, e eu sei que muitos aqui não vão concordar, mas vocês me dizem, eu não sei a história da fé em relação ao Cristianismo, eu não sei a história da fé, mas a fé hoje ela é egoísta. Cara, mas é isso que você falou, é um egoísmo. A gente vive dentro. Não, mesmo naquela fala de conceito neoliberal, neoliberal. Naquela fala de ter e ser, a igreja hoje prega o ter. Não prega o ser. É que você não vive o contexto. Mas a gente está dentro de uma sociedade, como a igreja, e a gente absorve o que a sociedade traz, o que as modas trazem. A igreja absorve moda, a igreja absorve tudo. Você fala igreja é instituição. Tem moleque usando moicano, tem moleque tem de tudo na igreja. E aí, os consumidores. E aí o que acontece? A gente vem com as ideias também são absorvidas, a política entrou e um monte de outras coisas. Então a gente tem uma teologia neoliberal de que, olha, você e Deus, seu relacionamento é com Deus, você vem aqui e fala, presta o seu culto, comunidade que se ferre, meu. A gente tá junto aqui, mas eu não sei não, vou ficar, não sei. E aí a gente vai ficando individualista, sei lá, é complicadíssimo pensar nisso. Mas assim, o Estado deveria agir. Assim como a gente deveria em comunidade também agir. Eu acho que se pensar assim, eu vou anular meu voto, até que ponto eu tô agindo pensando em mim e não estou fazendo nada para mudar. Agora eu falo, eu votei em você, cara, eu vou cobrar você. Vou cobrar você. Tem que ser feito. Você é militante, né? Assim, militante, você não é militante político. Uma coisa assim que vocês falaram de trabalho e gostar de trabalho. Eu não tenho crise nenhuma com o que eu sou, como professor. Apesar do que ser professor visto pelas pessoas, salário, um monte de coisa, eu chego em casa, como ele faz aqui, acho que foi ele que falou, eu me identifiquei. Eu chego em casa feliz pra caramba, quando dou lá minhas 10 aulas lá numa escola particular, dou mais 8 lá por semana na escola pública, e eu me sinto feliz pra caramba, assim, porque minha cosmovisão, é meu modo de ver, é minha fé, que não é nenhum Deus, mas a fé vocação? Vocação não acredito nisso, mas assim, minha fé é uma questão assim, não religiosa, a fé que mostrei outro mundo pra eles. Eles têm uma caixinha e eu fui lá e mostrei. Muitos não vai concordar, muitos vai sair da sala, não vai lembrar nunca do que eu falei, outros vão lembrar. E aí tem gente que já teve críticas, né? Que tem professor que falou que isso que eu faço é messiânico, né? Porque é um movimento de salvar o mundo. Pode ser, não estou nem se for também, mas eu me sinto bem com isso. Mas assim, é minha satisfação. Mas assim, ao mesmo tempo eu sempre me pergunto, né? Porque você falou da educação. Educação, eu acredito que pode mudar o mundo. Eu acredito que pode mudar o mundo. Só que eu tinha um professor que ele falava o seguinte: a educação ela está dentro do sistema. Se você não mudar o sistema, a educação ela não vai mudar o mundo. Eu acho que é a meia verdade. Não é uma coisa nem outra, né? Acho que é um conjunto.
coisas, um né? conjunto, na verdade. E quando eu falei da questão da educação... Então, só para terminar aqui, você falou, então, você não é militante, é isso que eu falo, também não, eu não sou dentro de um partido político, né? Eu tenho princípios até anarquistas, né? Eu gosto toda a questão da esquerda, mas assim, eu acredito que não precisa ter uma bandeira de nenhum partido para ser militante. Estar dentro de uma sala de aula, fazendo o que o governo não quer que você faça, numa escola particular, numa escola pública, é militância, é resistência, cara. Tá? Não precisa estar necessariamente na Paulista brigando com a polícia. Pode estar também, pode estar e deveria também estar. Mas também é resistência. Tá? Você não pode, a gente não pode se menosprezar com isso, achar que a gente está fazendo algo muito diferente. Ao mesmo tempo, tem umas contradições aí, ele falou, eu me identifiquei bacana, o meu individualismo também, né? No momento que assim, porque eu fiz graduação, estou fazendo uma especialização, terminando uma pós, né? Mas assim, estou pensando muito também na minha questão financeira pessoal, né? Porque senão... Você é limitado, né? Então, é minha grande contradição, né? Não, e quando eu falei da questão do professor, que eu já cheguei a dar 50 aulas, eu dei 50 aulas porque eu precisava do dinheiro. Não que eu queria ficar com 30. Mas eu tive que dar. Você dá uma boa qualidade de aula, né? Exatamente. Eu também adoro a sala de aula. Eu acho que é ali que acontecem as transformações. Sim. É ali onde eu mais aprendo, né? As pessoas que estão ali. Você não dá aula, você constrói uma aula. Eu vejo o resultado. Né? Mas da forma como é hoje. Eu queria, claro, ficar 30 aulas numa escola só para poder me comprometer realmente ali de corpo e alma, mas hoje não dá para fazer isso. Eu estou trabalhando na fundação e tenho que dar aula de manhã, então eu fico totalmente... O problema então, sua vida é a fundação. Não. Eu não sei. Ele falou a fundação. Só o problema é a fundação. A fundação. O líder da fundação está te afundando. Querendo ou não, essa consciência do Leon, a gente vive indiretamente ou diretamente também. Porque lá na igreja, quando eu tenho a oportunidade de dar uma aula, de trazer uma mensagem, a gente vai contra o sistema que a gente vive também. Isso, tem que... Por isso que eu estou falando. Só que acontece o seguinte, acontece que o pessoal na sala de aula. O pessoal não entende. Ou vai demorar muito para entender, você tem que repetir inúmeras vezes para entender. E a gente tem que repetir. E aí que tá, aí a gente se discute, a gente sai daqui ou fica aqui. Então alguns falam, vou ficar e vou tentar bater aqui. Eu até queria fazer essa questão para vocês, porque assim, é um dilema que eu vivo, e até comento com o Roger e com o Ângelo, que eu dou aula na escola dominical, e a gente realmente vai totalmente contra o sistema, as ideias contraditórias, enfim. E aí a minha grande questão, porque eu percebo que existem outras comunidades que precisam de professor, precisam de gente para ajudar, para trabalhar. E eu até pensei em fazer o seguinte, fazer o último trimestre, terminar, deixar essa comunidade, por eles não acreditarem no trabalho, por não acreditarem no projeto, e por ver que não tem muita mudança, ou criar força ali dentro e tentar transformar essa realidade. O que vocês acham? Ó, eu vou entrar nesta fala e aproveitando o gancho do professor Leon. Você água pra gente aí, por favor. O professor Leon, ele falou que não tem, os argumentos dele não estão dentro de uma religiosidade, né? Mas o que acontece? Ele crê, ele acredita, ele tem fé naquilo que ele faz em relação a um domínio próprio, em relação a um convencimento a uma pessoa a mudar ou não mudar de circunstância. Então, o que eu vejo, por exemplo, eu gosto da área que eu trabalho. Eu vou dizer uma coisa para vocês que, na realidade, o que mais se discute é livre e liberdade. A pessoa, para trabalhar em qualquer área, ele tem que ter liberdade de ser livre. Livre em relação a tudo, em relação até mesmo ao domínio próprio, né? Ao domínio próprio. Então ele tem que ser livre para ele ser capacitado a capacitar a pessoa. Porém, se o camarada não é capacitado, como é que ele vai capacitar? Então, a minha vida foi, bem dizer, de 20 anos. Trabalhando, por exemplo, em relação
com pessoas de difícil acesso. Você acredita? Eu acredito. Mas quantos pastores chegam para mim, inclusive ontem mesmo, disse: rapaz, você é besta de você, por exemplo, ficar trabalhando com esse pessoal não vale nada, esse pessoal cai e recai. Eu falei: a capacidade não está neles, a capacidade está em mim. A condição que eu dou a eles, eu dou a qualquer um. Agora, se eles acreditam ou deixam de acreditar, eu sou capacitado a isso. É capacitação. Agora, eu vou voltar atrás, eu voltando atrás, eu sou um incapacitado, a qual eu estava, por exemplo, ali, tentando convencê-los a uma coisa a qual eu queria me capacitar. Então, eu vejo que o recuo, eu estou com 57 anos, eu vejo que o recuo de qualquer situação, minha casa, meu trabalho, onde eu ando, tudo está relacionado a uma coisa, a uma ação social, a poder dar e não precisar receber. Se eu dou, porque eu tenho. Agora, independente da circunstância, se é igreja, se é pessoas, qual que seja, e não importa a circunstância. Então a gente nota uma coisa, às vezes a gente também quer se colocar numa posição, e naquela posição que a gente quer se colocar, a gente não está adequado àquilo. Então eu noto, Renan está trabalhando juntamente com a gente lá agora. Ele observa, tá isso e aquilo. Eu falei: agora nós vamos entrar numa linha diferente de raciocínio, de cabeça. Não, vamos dizer, não colocando, por exemplo, a gente coloca: olha, eu estou dentro de uma comunidade. A minha comunidade, bicho, fala para ele, Renan, a minha comunidade é a melhor. Eu trabalho dentro dos excluídos socialmente, e é uma área nobre. Mas o que acontece? A capacidade está em mim. Agora, veja só, se eu for colocar-me numa posição a qual os pastores, a qual as pessoas: olha, você não foi consagrado, olha, você ainda não é pastor, olha, o pessoal, para mim está pouco se importando isso. O senhor é anarquista, eu não sabia. O importante é que eu sou livre. Eu sou livre e sou liberto, independente de religião, porque a gente trabalha em relação à paz entre todos. Camarada, por exemplo, aqui a gente reúne pessoas de várias religiões, budista, seja o que for. Aí o que acontece? É o respeito pelas ideias. Agora, é claro, se muitas vezes a pessoa, por exemplo, fala: olha, eu estou aqui e não está fluindo nada, tá isso e aquilo, as coisas não estão acontecendo, talvez o problema seja eu. É por isso que muitas vezes eu me coloco dentro de uma posição, é igual o Leão falou. Você sabe, eu dentro do meu trabalho, eu acredito numa coisa que ninguém acredita aí, e é sozinho. Quando uma vez eu coloquei uma pessoa, o Roger sabe, você sabe isso, uma pessoa me veio procurar ajuda, minha mulher falou: se ele entrar dentro de casa, você está na rua. Aí eu fui falar para o pastor falou: isso não se faz. Depois eu fui falar lá na firma: você é paga-pau de ladrão desses caras. Aí eu vim para o serviço e falei: meu Deus do céu, o pessoal fala e não fala, na igreja fala e não acredita no que fala. No meu serviço, o pessoal é pago para restituir e não acredita no que faz. Eu falei: e aí? Eu tenho que ir procurar um superior a mim. Aí eu, conversando com Deus, aí eu falei: não, a coisa é eu e Deus mesmo, é Deus e eu. Aí quando eu cheguei, eu falei: não, eu vou aceitar esse desafio. Hoje o rapaz, ele está estudando para ser um grande, ele está na faculdade. Agora,
O que é isso? Então é onde que a gente pega e faz a somatória do Ângelo, do Leon e vê que muitas pessoas estão com uma falsa liberdade e dizendo, proclamando isso e aquilo, que são livres, que são libertos e tem medo até de morrer. Porque quando nós enfrentamos, por exemplo, uma situação, uma abordagem lá na Cracolândia, que a gente vai liberto. O que é liberto? É se vai voltar, tem nada a ver. Você está acreditando naquilo que você faz. Só dar um exemplo muito rápido. Alguém assistiu o filme Prometheus? Desses filmes de ficção científica, né? Mas é muito interessante, né? Porque eles descobrem que no filme que quem fez os seres humanos foi uma espécie de extraterrestres. E eles estão no ano de 2092 e eles conseguem contato, né? E quando eles chegam lá no planeta, né? Tem um momento lá que a cientista principal ela tem um crucifixo. E ela tem que tirar o crucifixo pela questão lá da roupa em si, né? E aí depois eles conseguem o contato com esses extraterrestres, um mundo que eles não conheciam. E aí em determinada parte depois aconteceu um monte de coisa, um monte de acidente, crise lá, morreu muita gente. Na parte que ela vai, entre aspas, lá para o final do filme, ela coloca o crucifixo. Aí o cara, na verdade, o Cyborg, né, que nem o senhor falou que é o meio humano, é um robô na verdade. É um meu Cyborg. Aí ele fala assim, mas depois de tudo isso você ainda acredita? Ela fala o seguinte, eu escolhi acreditar. Mesmo com todas as incoerências. Significa que ela viveu todo daquilo lá, mas eu escolhi acreditar. É o que eu falo para os alunos, né? Posso ser messiânico, posso ser, muitas vezes até de certa forma ditar coisas, né? A gente tenta não convencer, deixar em aberto, mas tem que se posicionar. Essa ideia de muito de ficar em cima do muro é pró-sistema também. Você ficar muito em cima do muro, você não pode falar, eu não concordo que você tem que fazer propaganda do PSDB ou do PT, mas tem que se colocar politicamente da sala. E aí é a mesma coisa do senhor, a mesma coisa eu. Eu escolhi, né, estar dentro de uma sala de aula, com todas as condições que tem a educação, e escolhi falar de uma forma que seja pela resistência. E pagar o preço por isso. Pela resistência. Porque eu vou enfrentar as morais, eu não posso titubear, eu vou enfrentar todo mundo que tem lá. E eu, como historiador, vou trabalhar com religião. E sendo uma pessoa que não tem fé em nenhum tipo de Deus. Só ao mesmo tempo, tenho que respeitar todo mundo que está lá dentro. E só que ao mesmo tempo eu tenho que saber que a ideia de Deus dele, ou de tudo que ele vive na vida, está dentro de uma caixinha, né? Estou na questão do celular, né? Mostrei o Wi-Fi até que enfim. Só que assim, está dentro de uma caixinha. Não é que eu tenho que fazer que ele quebre a caixinha. Eu tenho que sacudir. Eu tenho que dar uma sacudida, opa, será que é isso mesmo, né? Para ele refletir, ele procurar, não em mim que eu tenho que dar resposta para ele. Vou indicar um livro, vou assistir isso, vou fazer aquilo. Sabe? E dar uma autonomia para eles, que eu falo, é a palavra. É autonomia, precisa ter autonomia. Né? Ficar esperando as coisas prontas, né? Mas assim, eu acho que tem muita gente também aí, Roger, eu vou quebrar a ideia da questão do Estado. Muita gente sabe como funciona e escolhe ser assim. Não vou falar que é a maioria, uma boa parte escolhe ser assim, infelizmente. Porque é sedutor, né? Esse modo de vida, ele é sedutor e ele é mais cômodo, né? A gente voltou no mesmo no começo. A gente nasceu no cativeiro, a gente acha que é livre, o nosso mundo é pequeno. Qual mundo quem foi pro exterior aqui já? Quem conheceu outro país aqui? Foi o Pipu já. Não, eu também já foi. Pensei que você ia falar que você veio pra Zona Leste. Não, mas então, a gente não conhece, eu pelo menos não conheço outras culturas. Eu nunca fui para outro país, eu nunca me aventurei em outro lugar. Como é que você pode opinar de Então, tudo, meu né? mundo é muito pequeno. E aí o que o capitalismo fez? Para a gente exercer comércio aqui dentro, não pode brigar, certo? Porque o cristianismo também é violento, assim como o Islã é. Então a gente não pode brigar. Vamos fazer o seguinte, vai ver o leão liberal, eu vou entrando um monte de coisa. Sua verdade é sua, minha é minha, e tá tudo certo. Você acredita em uma coisa, eu acredito em outra, você me respeita, eu te respeito. E a gente vai nessa questão de, poxa, vamos fazer, eu sou livre, eu não sou. E pra mim termina uma bolha ali, tem até um filme que o cara vive dentro da bolha, eu esqueci qual que é. Show de Truman, não. Acho que Tem um menino da bolha também, que é o filme do... Como é que chama o cara que fez a Paulo de Sábado à Noite?
contra a bolha. Ele faz o menino da bolha. Não, também. a impressão que dá que você vive numa bolha e que você é feliz e que é isso que tá. Esse é o problema. E aí você tá assim, beleza, eu escolhi fazer isso, eu escolhi isso e eu vou. Você tenta dar sentido pra sua vida, né? Também. Então Significado, né? nós buscamos significado, sentido, nós buscamos razão de existir, razão de viver. De ser. E a gente coloca, a gente vincula muito, eu vinculo muito nas minhas filhas, puxa, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que. Pô, que legal. Sagradas pra você, né? E aí, tipo assim, eu vinculo um momento de refeição, quando a gente está comendo muito, a gente está juntos para comer, poxa, que gostoso, a gente está aqui. E aí, uma coisa até que eu ouvi essa semana, eu estava pensando, a gente viu algo parecido na igreja, mas assim, você passa na rua, você fala assim, isso um meio cristianizado, né? Aí você olha e fala assim, meu Deus, obrigado porque eu não sou como esse mendigo aí, obrigado porque tem uns olhos, porque eu tenho um vídeo, eu enxergo e o cara não está enxergando. Parece que eu vejo um cara na miséria e eu falo, obrigado porque eu não sou assim. Eu não consigo me doer pelo cara e falar assim, meu Deus, que situação desse cara. Tipo assim, nós estamos aqui, nós não somos igual a esse cara. Tem muito ensaio sobre a cegueira do trabalho. E aí, tipo assim, a gente tá muito insensível, a gente banalizou todo mundo. O cara tá lá dentro, eu nem sinto nada, eu não sinto nada. A gente vê gente brigando na rua, o cara batendo na mulher, alguma coisa ela fez, deixa ela apanhar. A gente viu casos já muito próximo da gente, da nossa comunidade, de pais sendo agressivíssimos com, não sei se essa palavra está correta, mas agressivos com os filhos, batendo, deixando marca. O que a gente fez? O que eu fiz? Não fiz nada. Não fiz nada. O que eu devia fazer como justiça? Chamar a polícia e levar lá. Eu não quero saber se você vai ficar com raiva de mim ou não, mas a polícia está aqui, o seu filho tem que ser. Você não pode fazer isso com o moleque. A gente viu casos, da máfia da ambulância, do sanguessuga, tá lá e o que eu fiz? Fui nada, fui lá e comi junto, que legal, muito legal, e voltei para casa. Então assim, a minha vida é de omissão, mas eu acho que eu sou livre, eu estou feliz, eu estou bem e vou vivendo, cara, até morrer. Até essa violência, esse mundo chegar em você, né? Não, já chegou. Já chegou. De uma forma De uma maneira ou de outra já chegou. Diretamente já chegou. Já chegou. Aí o que você vai fazendo? Você vai tentando driblar, você vai, vamos ajeitar. Conheço um cara ali que é. Mesma coisa, um colega me chegou, minha mãe estava morrendo, cara. Teve ataque do coração. A gente chegou no hospital, não tinha vaga para ela. Tava tudo lotado. Não tinha vaga para ela. Aí o que ele fez? Conheci o prefeito lá de Imbuguaçu. Aí ligou pro prefeito de Imbuguaçu, minha mãe tá assim. Na mesma hora, arrumou uma vaga para ela, mas alguém teve que sair. Alguém que estava lá teve que sair para ela entrar. Então, bom, minha mãe viveu, graças a Deus, eu fico ali, pô, mas se alguém morreu? Então a gente importa com o nosso. A gente importa com o nosso. Eu me importo com o nosso, com o meu, e o restante meu. No meu caso, assim, eu fui mal, que se dane, cara. Se vira, corre atrás do seu. Isso é errado. Só 30 segundos, viu? Uma vez eu estava na fila. Só 30 segundos. Tá, uma vez eu estava na fila com o Francisco Lemos, nessa fila da ambulância, aí eu falei, ô Francisco, que é essa ambulância aí? Cheio de bola. Aí ele, não mexe com isso não, deixa pra lá. Isso aí dá problema. Deixa pra lá. Vamos a gente encerrar essa. Isso. Olha, eu quero, sinceramente, eu quero agradecer a todos vocês, tá? E pela sua fala, a gente está cada vez mais se estruturando para compreender o que é ser humano. E sempre a gente cai naquela condição. Quando a gente chega, que absorve várias coisas, se a gente não passar, quando a gente pensa que sabe alguma coisa ou aprendeu alguma coisa, está na hora da partida. Essa é a minha fala final. Vai, Márcio. É só agradecer o momento aqui, para mim, de mais aprendizagem. E até a próxima. Beijo do gordo. Eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui, de debater, né? Acho que a solução, como falei no começo, entendíamos chegar, não chegamos na solução. Nem sei se iremos chegar um dia, essa é a verdade, não sei se a gente vai chegar nessa vida, mas é isso aí, né? Obrigado pela oportunidade. Ok, valeu. Eu também penso que mais importante do que obter respostas é aprender a fazer as perguntas, né? Aprender a questionar, a tentar entender, pelo menos a levantar o braço e perguntar, e é isso aí.
Quero agradecer também, pude aprender bastante coisa. Uma coisa que assim, despertou aqui foi o que o Leão falou. O Ângelo está pagando 2 vezes por colocar a filha numa escola particular. E me fez lembrar que eu pago um convênio muito caro, que infelizmente a nossa saúde pública é muito precária e que às vezes um atendimento de emergência como o do Ângelo, não conheço nenhum prefeito também, e aí provavelmente para mim, para minha família ficaria um tanto difícil e infelizmente, refém desse sistema que foi citado, eu acabo tendo que pagar 2 vezes o meu imposto e também o convênio com impostos também. E eu acho que valeu a pena essa conversa e estarei de volta aí para uma próxima e também para que esse grupo seja aumentado, porque também o meu interesse é buscar uma luta contra esse capitalismo e esse sistema que tem nos devorado. Obrigado. Fala para encerrar, sendo breve. Entendo que eu, pelo menos, isso aqui é algo que para mim que é totalmente sagrado, né? Se reunir com pessoas que são diferentes, que não necessariamente pensam igual a mim, apesar de que eu acho que acabou parecendo, estamos mais parecidos do que diferentes, né, na questão do pensamento, não culturalmente no geral, assim. E só absorve esse debate, essa crítica, né? E aí a gente tem um meio tecnológico aí que é a internet. Esse vídeo espero que seja ponto de reflexão e não sejam colocadas as ideias aqui como ideias prontas, ideias únicas, que o senhor Francisco tem a verdade, o Ângelo, ou qualquer um aqui, ou mesmo eu, e que são pontos de vista que devem ser refletidos a partir daqui. Que você deva discordar, sim, discorde ou concorde, mas que para isso você busque a informação é uma coisa rasa, uma busca de conhecimento e abra os seus horizontes, né? E eu agradecer a todos aqui pelo convite do Roger aqui, até uma próxima. Valeu. Também eu me sinto satisfeito da conversa que a gente teve hoje, só dizendo que eu não pago 2 vezes pela escola porque eu não tenho condição, eu não tenho convênio, eu me sinto um cara muitas vezes eu me sinto oprimido pelo sistema que eu vivo, sem poder dar o que o sistema diz que eu tenho que dar. Disse no começo que eu era a favor do capitalismo, mas na verdade era só para tentar fomentar uma polêmica. Mas assim, eu vivo me sentindo muitas vezes oprimido pelo sistema que eu vivo e vivo aprisionado, eu me sinto aprisionado num mundo que eu às vezes não encontro saída. E aí então por isso que você vai para a igreja. Não é por conta disso, porque eu também tenho os ideais meus de vida, eu acredito em algumas coisas, a minha verdade e as minhas expressões. Mas eu acho que encontros assim são libertadores. São libertadores, pelo menos para a mente, para o intelecto, para você repensar na semana, para você desconstruir algumas ideias que a gente acha que é verdade, pode ser inverdade ou pode ser ilusão. Então, assim, para mim foi muito interessante. Eu agradeço a companhia de vocês e o convite também. Até a próxima, gente. Até a próxima.